Cartografia Poética de São Paulo, o Triângulo Histórico. Uma publicação multiplataforma. Impressa, audiovisual e digital. A obra é um convite à escuta e ao olhar atentos, para que se percebam as diversas camadas de tempo e memória que habitam o centro histórico. Das ocupações indígenas iniciais, a chegada das muitas ordens católicas e suas igrejas, a explosão urbana devido ao café, os edifícios ícones, muitos negócios e bancos que hoje são os espaços culturais que povoam o centro. Hoje, se a cidade comemora o seu aniversário no dia 25 de janeiro, o faz em referência justamente à fundação do Colégio dos Jesuítas, não propriamente à cidade que só vai nascer enquanto tal no século XVIII. O pátio do colégio, além de ter sido a primeira instituição educacional, foi também a primeira igreja, a primeira botica, muitos inícios se deram aqui no pátio do colégio. Foi também a primeira casa de ópera da cidade e hoje é um complexo histórico, cultural e religioso, também dos padres jesuítas, os mesmos que fundaram lá no século XVI, e que resgata a história das origens da cidade de São Paulo e da atuação dos jesuítas no Brasil. O mosteiro ele pode ser considerado um celeiro de arte e cultura e impossível de desligá-lo da cidade de São Paulo, principalmente do centro histórico de São Paulo. A presença beneditina aqui já tem 427 anos. Ele surge aqui no local onde ele está hoje, em 1598, quando um monge chamado Frei Mauro Teixeira vem do Mosteiro de Salvador e constrói uma pequena ermida dedicada a São Bento. Essa ermida foi constituída na taba do cacique Tibiriçá. Nessa localização era onde no passado existiu a taba do Tibiriçá. Em 1908, vem para cá o primeiro arcebispo, Dom Duarte, e o Papa Pio X eleva São Paulo à arquidiocese, Catedral da Sé atual. Ela é de 1913, o início da obra, com o primeiro arcebispo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, pensando-se que em 10 anos se faria a catedral, para o primeiro centenário da independência. Esse era o plano. A história tinha outras reservas para contar, Ela foi inaugurada, inacabada, sem as torres, os sinos, a cúpula não estava pronta. Ela foi praticamente inaugurada em 2 etapas. No 25 de janeiro de 54, depois em setembro do mesmo ano é que ela foi dedicada, sagrada, abençoada. Quando se anda aqui no térreo do solar da Marquesa, você vê que alguns pisos têm cores diferentes. São os lugares onde foram encontrados remanescentes das paredes que antes faziam esse espaço senzala, cozinha, cocheira. Então a arqueologia investigou, entendeu esses lugares e o pessoal responsável pelo restauro manteve esses pisos em cores diferentes, não só a cor, a textura também. Então, quando passa o pé, desliza o pé, você sente no caminhar também a diferença desse espaço para identificar onde as paredes estavam antes. Algumas têm taipa de pilão, outras têm taipa de sopapo, outras têm pau a pique. Para a gente é bastante simbólico e importante hoje assumir o marco zero da cidade, estar aqui nessa região central, a gente passa a acessar outros públicos, então além de todo o trabalho de engajamento, de envolvimento que a gente tem com as quebradas, e aí não só de São Paulo, a gente está também falando do Estado e do Brasil, a gente tem também agora o público espontâneo que chega na gente, então a gente passa a fazer parte de um corredor cultural importante, de uma rota turística importante para a cidade e aí começa também a ser reconhecido como um espaço internacionalmente, assim. Então, essa marcação, estar aqui, conseguir abrir a porta e ter como apresentar a arte e cultura das favelas para esses diferentes públicos, isso é fundamental. O MUB3 nasceu com um programa de acessibilidade bastante robusto. Hoje, nós temos objetos que são táteis na exposição, toda a exposição tem um piso tátil para direcionar. Além disso, temos também um web app em Libras. A exposição também está no web app em inglês e espanhol. Aqui a gente tem um exemplo de uma maquete tátil, em que a gente conta o primeiro modelo de pregão viva voz
que era a Corbelle, né? Então a gente chama esse período aqui de Era da Pedra, que era aquele momento em que as negociações aconteciam no espaço de pregão e que elas eram registradas aqui nessa lousa que a gente chamava de pedra. O girondino, ele surgiu em 1875, ele parte da história da Revolução Francesa, girondinos jacobinos. Os girondinos vieram para São Paulo e montaram a cafeteria na 15 de novembro com a Sé. Foi feito um estudo no passado, né, para levantar como que era o café lá da 15 de novembro com a Sé. Tanto que o girondino ele começou o projeto dele em 1995, começou a obra, né, dessa casa que está aqui hoje. Ela ficou pronta só em 1998. E esse ano a gente completa 150 anos de história. É de 1875, né? Então, assim, é uma casa que surgiu com os franceses, elas foram dos italianos, dos portugueses, italianos e hoje é dos brasileiros. E justamente porque aqui não foi feito para ser um centro cultural. Então, esse prédio ele foi feito para ser a sede da Caixa Econômica. Então, isso lá em 1939, no governo Vargas, esse prédio foi construído. Então, ele foi construído com os ideais, as filosofias do Vargas. Então tem tudo isso dessa tradição, dessa força que a gente vê nesse mármore, nesse aço e várias referências, né? Eles chamavam dessa referência arquitetônica de arquitetura eclética, que era para dizer que ele queria um pouco de cada coisa do mundo que fosse o melhor. Então ele vai tanto no material e do aço ao mármore, quanto nas referências de arte grega, a arte deco aqui nos detalhes. Transformar esse espaço num lugar de encontro, onde as pessoas percebem que aqui é um lugar interessante, né, para ver coisas novas, olhar o novo e pensar diferente, trazer novas ideias e levar para casa um outro conhecimento, um conhecimento de novas culturas, de novos saberes. Um desafio muito grande. O CCB tem se desafiado a trazer a cultura para próximo das pessoas. Deixar de ser aquele lugar muito para iniciados nas artes, em cultura, né? Mas para um lugar próximo, onde as pessoas podem olhar, dar opiniões, se impressionar, se emocionar e voltar para casa com outro olhar, com outra visão de mundo. Hoje, 50% dos nossos visitantes são estrangeiros. Então, olha a importância que nós temos de mostrar a nossa cultura para fora de uma forma espetacular, né? E de uma forma super rica, como é a nossa cultura. Essa diversidade, né? A gente incorpore essa diversidade em todas as nossas ações, nossas exposições, enfim, nossos restaurantes, bares aqui dentro. Porque não é fácil se adaptar um prédio da década de 40 para realmente ser um centro que dá as boas-vindas para todo mundo, né? Todos os seus públicos. O Instituto está nesse endereço há 120 anos. Então, nós temos aqui algumas exposições permanentes sobre a Revolução de 32, sobre o bandeirismo, de arqueologia e espeleologia. Tem uma exposição permanente relativa à trilha do Peabiru, sobre a Revolução de 32, um dos melhores acervos está aqui, sobre a questão do Império. Mas, ao longo do tempo, o Instituto participou de vários eventos importantes para a cidade, para o Estado e para o país. Revolução de 1924, vários membros do Instituto e o Instituto estiveram ativos. Revolução de 30, de 32, alguns membros foram exilados em Portugal e Paris nesse período. Hoje o programa Smart Sampa são 40 mil câmeras conectadas a uma plataforma onde, através da inteligência artificial, todas as faces capturadas pelas 40 mil câmeras passam por uma plataforma onde nós temos 2 bancos de dados. O banco de dados dos procurados pela justiça, pessoas que foram condenadas e deveriam estar cumprindo uma pena e não estão, e temos o banco de dados de direitos humanos de pessoas desaparecidas. No caso, a inteligência artificial é fundamental porque em menos de 4 segundos eu faço o cruzamento de uma face que passou em uma das nossas câmeras com o banco de dados que nós temos dentro da nossa plataforma. Então, não é só tecnologia, é tecnologia avançada, tecnologia de ponta.
Martinelli foi o primeiro grande prédio da América Latina. Porém, quando o Giuseppe Martinelli estava construindo esse prédio, e ele sabia da existência de outros grandes prédios no Brasil e fora do Brasil, ele foi construindo cada vez mais alto para mostrar a imponência da construção que ele vinha fazendo e também a imponência do Brasil naquele momento como protagonista nas Américas. Para mostrar para as pessoas também a importância dos trabalhadores italianos, não das grandes riquezas, mas sim dos trabalhadores que poderiam chegar cada vez mais alto. Então o Martinelli também é um desafio às grandes fortunas, à industrialização, e mostrava também o poder dos trabalhadores podendo chegar ao ápice com o seu próprio trabalho. Tem uma história que está na internet de um relato de um historiador famoso chamado Boris Fausto, em que ele relata um momento da memória dele em que ele cita a Casa Godinho. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele relata que o pai dele, naquele dia, chegou com a cara fechada e ele viu que alguma coisa estava errada, pois ele não trazia o pacote bem feito da Casa Godinho. E ele cita nas memórias dele a Casa Godinho, né? E o que aconteceu naquela época, que a Áustria havia sido invadida pelos alemães, né? E a guerra já estava num momento bem difícil.